Jorge e seu amigo, Miguel, caminhavam pela floresta amazônica. O ar estava denso e úmido. Os sons da selva os envolviam. Eles estavam animados por estarem lá, apontando plantas exóticas um para o outro, ouvindo o canto de pássaros escondidos. Sentiam-se em um mundo diferente. Jorge respirou fundo. O ar tinha um cheiro doce e terroso. Ele sorriu para Miguel. "Cara, isso aqui é incrível, né?" perguntou. Miguel assentiu, os olhos arregalados de admiração. Continuaram a caminhada, adentrando o coração da floresta, sem saber do perigo que os espreitava. O chão da selva estava coberto de folhas e galhos. O pé de Jorge quebrou um galho seco. O estalo foi agudo e cortante. Ele parou, atento. Os sons da floresta mudaram. Os cantos dos pássaros sumiram. O ar ficou pesado, expectante. Uma estranha inquietação tomou conta de Jorge. Ele olhou para Miguel. Miguel também parecia preocupado. "Você ouviu isso?" sussurrou Miguel, a voz tensa. Jorge assentiu, o coração batendo forte no peito. Um rosnado baixo ribombou pela selva. Estava perto, muito perto. Um raio amarelo e preto irrompeu da vegetação rasteira. Uma onça enorme. Ela saltou sobre Jorge com as garras estendidas. Jorge não teve tempo de reagir. A onça o atingiu com uma força inacreditável. Ele caiu no chão, sem fôlego. A onça estava em cima dele, seu hálito quente e fétido em seu rosto. Suas mandíbulas se abriram, revelando fileiras de dentes afiados. Jorge fechou os olhos, preparando-se para o fim. Mas o fim não chegou. Jorge abriu os olhos. A onça estava hesitante, sua atenção momentaneamente desviada por algo atrás de Jorge. Era Miguel. Ele gritava e agitava os braços, tentando distrair a onça. Jorge sabia que aquela era sua única chance. Ele chutou a barriga da onça com toda a sua força. A onça rugiu de dor, soltando momentaneamente o braço de Jorge. Jorge aproveitou a oportunidade. Ele se afastou, criando alguma distância entre ele e a onça enfurecida. Seção 5. A coragem de um amigo. Miguel continuou gritando e jogando tudo o que podia encontrar na onça. Ele sabia que precisava fazer algo para distrair o animal e dar a Jorge uma chance de escapar. Cada objeto que ele lançava parecia apenas irritar mais a onça, mas ele não desistia. A onça, confusa e irritada com a resistência inesperada, voltou sua atenção para Miguel. Seus olhos brilhavam com uma mistura de raiva e surpresa, como se não pudesse acreditar que esses humanos estavam desafiando sua autoridade na selva. Jorge sabia que não podia deixar seu amigo lutar sozinho. Ele sentiu uma onda de determinação e coragem crescer dentro de si. A amizade deles era forte, e ele estava disposto a arriscar tudo para proteger Miguel. Ele agarrou uma pedra grande, as mãos escorregadias de suor e adrenalina. O peso da pedra parecia insignificante comparado ao peso da responsabilidade que ele sentia. Com um rugido, ele investiu contra a onça, a pedra erguida acima da cabeça. Cada passo que ele dava era carregado de determinação e medo. Mas ele não hesitou. No momento em que a onça se virou para Jorge, Miguel arremessou um grande galho na cabeça do animal. Ele sabia que precisava agir rápido para salvar seu amigo. O galho a atingiu em cheio com um baque nauseante. O som ecoou pela floresta, um testemunho da força e da coragem de Miguel. A onça, atordoada e desorientada, cambaleou para trás. Ela finalmente percebeu que esses humanos não eram presas fáceis e decidiu recuar, desaparecendo na densa vegetação da selva. Seção 6. Fuga do perigo. Era a chance deles. "Corre, Miguel, corre!" gritou Jorge, já se levantando. Miguel não hesitou. Eles correram por suas vidas, sem ousar olhar para trás.
O som dos rugidos furiosos da onça ecoava atrás deles. A selva parecia se fechar ao redor. A vegetação rasteira rasgando suas roupas. Os pulmões de Jorge queimavam. Suas pernas imploravam para que ele parasse. Mas ele continuou. A imagem dos dentes da onça o impulsionando. Eles correram até não poderem mais, desabando no chão da selva, ofegantes. Seção 7. Encontrando a segurança. Eles ficaram deitados por um longo tempo, exaustos demais para se mover, aterrorizados demais para falar. O chão da selva era duro e úmido, mas naquele momento era o único lugar onde podiam descansar. Seus corpos estavam no limite, cada músculo doendo, cada respiração um esforço. A selva estava silenciosa. O único som era o de suas respirações irregulares. O silêncio era quase ensurdecedor. Uma pausa inquietante após a tempestade de eventos que haviam enfrentado. O vento soprava suavemente, balançando as folhas das árvores, criando um ritmo hipnótico que quase os fazia esquecer do perigo. Lentamente, a adrenalina começou a desaparecer, substituída por um cansaço profundo e pela dor latejante de seus ferimentos. Jorge olhou para Miguel, seus olhos cheios de preocupação. Ele sabia que precisavam continuar, mas a exaustão era esmagadora. Miguel estava coberto de arranhões e hematomas, suas roupas rasgadas, mas estava vivo. Cada corte e contusão contava uma história de sobrevivência, uma batalha vencida contra os elementos implacáveis da selva. O alívio tomou conta de Jorge. Eles estavam vivos. Apesar de tudo, haviam conseguido sobreviver até aquele momento. A esperança, embora frágil, começava a se renovar em seus corações. Com grande esforço, eles se ajudaram a levantar. Cada movimento era uma luta contra a dor, mas a determinação de seguir em frente era mais forte. Sabiam que precisavam sair da selva, e rápido. O perigo ainda estava presente, e a selva não perdoava os fracos. Cada passo era uma promessa de que não desistiriam, de que encontrariam a segurança que tanto buscavam. Seção 8. Recuperação e reflexão. Eles caminharam pela selva por horas, com seus corpos doloridos, sentindo cada passo como um desafio. Suas mentes, ainda se recuperando do encontro, refletiam sobre a experiência intensa que haviam vivido. Finalmente, eles cruzaram com uma trilha familiar, um sinal de que estavam se aproximando da segurança. Era a entrada da trilha. O alívio os inundou. Eles estavam a salvo, longe dos perigos da selva. Um guarda florestal os encontrou e os levou para o hospital mais próximo, onde poderiam receber os cuidados necessários. Jorge passou uma semana se recuperando de seus ferimentos, refletindo sobre a provação que havia enfrentado. Marcas profundas de garras em seu braço, uma lembrança constante do ataque da onça, o acompanhariam para sempre. Cada cicatriz contava uma história de sobrevivência e coragem. Ele pensava no ataque com frequência, revivendo os momentos de terror e a luta pela vida. No medo, na adrenalina e na força que encontrou dentro de si mesmo para sobreviver. Na luta desesperada pela sobrevivência, ele descobriu uma nova perspectiva sobre a vida. Ele sabia o quão perto havia chegado da morte, e isso mudou sua visão do mundo para sempre. Seção 9. A lição da natureza. Mas, mais do que isso, ele pensou sobre a onça. Ela não era má. Era apenas um animal, tentando sobreviver em seu próprio ambiente. Ele havia invadido sua casa. Jorge carregava as cicatrizes do encontro, tanto físicas quanto emocionais, mas também carregava um novo respeito pelo poder e imprevisibilidade da natureza. Ele sabia que havia recebido uma segunda chance, uma chance de apreciar a fragilidade da vida e a importância de respeitar a natureza selvagem. Era uma lição que ele nunca esqueceria.